Dando seguimento às apresentações dessa noite do quarto CIAB, nós convidamos o professor Respício do Espírito Santo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para nos trazer alguns insights sobre o desenvolvimento da mobilidade regional e mobilidade urbana nos próximos anos. Professor Respício, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Bom, o professor Respício, ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense, ele é mestre pela PUC do Rio de Janeiro e ele é doutor em Engenharia de Transportes pela COP da Federal do Rio de Janeiro. O professor Respício é membro permanente de networking do Comitê de Networking da Air Transport Research Society. Ele atua em diversas empresas e órgãos públicos e atualmente ele é professor na área de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A palestra do professor Respício tem o título Urban Air Mobility e Regional Air Mobility, oportunidades no e para o Brasil. Tá ótimo. Muito obrigado, Luiz. Uma boa noite a todos. Vamos bater um papo, né, conversar sobre esses dois segmentos da aviação e de vamos dizer assim, de um replanejamento de transporte para as nossas cidades e para as nossas regiões, inclusive para os nossos estados, né, e para países também que tenham dimensões pequenas. Praticamente pode ser uma revolução também no seu transporte doméstico, né, via aérea. Tem muita coisa interessante vindo aí e vamos fazer um sobrevoo, né, fazer um bate-papo em cima de alguns pontos desse Urban Air Mobility e do Regional Air Mobility também. No próximo slide, então, nós temos o nosso roteiro, né, do que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos falar dos nossos objetivos, né, do objetivo desse bate-papo. Vamos colocar alguns conceitos fundamentais para nós termos um entendimento, né? Quem já está bem adiantado nesses dois segmentos, me desculpem, mas é só para a gente fazer um conceito básico e depois vamos partir direto para nós comentarmos a respeito de oportunidades e desafios que estão acontecendo no mundo e que, com certeza, batem a nossa porta também, né? Porque principalmente do Urban Air Mobility, não é apenas algo aéreo sendo inserido no ambiente das nossas cidades, é uma reconcepção também da cidade, né, que forçosamente vai acontecer em pelo menos algumas áreas das nossas cidades. E vamos depois para o debate, né? Nós estamos fazendo esse debate bacana, nessas perguntas e respostas aqui com o Major Mello, então podemos fazer também aqui com o nosso modal aéreo aqui, especificamente falando desses dois segmentos bastante recentes, bastante novos, que ainda não estão operacionais, mas que em breve, nos próximos anos, pelo menos o primeiro, que é o Urban, deve acontecer com uma força bastante interessante em alguns países e algumas regiões do mundo, né? Então, alguns dos nossos objetivos, esses são os principais, né? Vamos apresentar os conceitos, né, e as tecnologias básicas, né, do Urban Air Mobility e do Regional Air Mobility, fazer uma pequena diferenciação de um para o outro e, logo em seguida, mergulharmos em alguns desafios e muitas oportunidades desses conceitos no mundo e, como eu falei também, no Brasil, vamos tentar dar uma adaptada no que está acontecendo no mundo aqui para a nossa realidade verde e amarela. No próximo slide, nós temos de uma forma bem simples do que é o Urban Air Mobility, né, dois conceitos fundamentais. Parte desses conceitos serão repetidos no Regional Air Mobility, mas com as devidas caracterizações de distância e de negócio propriamente dito, né? Então, aqui no Urban Air Mobility, nós temos que é um sistema, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que é um sistema, não é um serviço específico, ele é um sistema, ele tem uma concepção bastante complexa de mobilidade urbana por aeronaves tipo multicópteros. Então, mas o táxi aéreo por helicóptero faz isso, faz a mobilidade urbana via aérea, faz um Urban Air Mobility. Tudo bem, faz, mas
esse termo específico ele está lidando com multicóptero, ele está lidando com aeronaves elétricas ou híbridas, ele está lidando obrigatoriamente com decolagem e pouso vertical, que é essa sigla que vocês estão vendo aí, o eVTOL, né? Então, o Izinho é do elétrico, né? Então, são aeronaves elétricas que pousam e decolam na vertical. Elas podem ser pilotadas ou autônomas. Pilotado, ok, todos nós temos bastante intimidade, mas o X da questão vai ser o autônomo. Tá? Baixíssima geração de ruído, são as aeronaves que estão sendo projetadas para curto alcance, que vai ser diferente do Regional Air Mobility, que vai ser médio alcance, transportando tanto pessoas, que esse é o principal negócio que está sendo levantado mundialmente, e cargas como business secundário, né, como negócio secundário. Né? Então, a parte de baixo já é, por si, um leque de desafios e oportunidades. Sendo um sistema altamente complexo, onde a inovação e a disrupção são em grau bastante elevado, onde a segurança, não apenas de quem opera, mas de quem está dentro também das aeronaves e também quem está abaixo, né, no ambiente urbano, são imperativas, nós temos que integrar estes que estão aí como stakeholders. Os reguladores da aviação civil, né? Então, temos aqui no Brasil essa regulação dividida, né, entre a ANAC e o DECEA. As prefeituras terão que, na sua parte regulatória, né, no que compete aos municípios, às nossas localidades, pelo menos aqui no Brasil, nós vamos ter que ter uma modernização em muitos aspectos, não são poucos aspectos, serão muitos aspectos. Se essa já é uma questão sendo colocada como um potencial desafio, um potencial contratempo no exterior, em países muito mais adiantados no sentido de baixa burocracia, por exemplo, países escandinavos, baixíssima burocracia, uma política pública que corre com muito mais desenvoltura quando falamos de transporte e ambiente urbano. Se nós trouxermos essa realidade aqui para o Brasil, nós teremos contratempos muito mais sérios do que eles. Né? Então, esse mapeamento que eu coloquei aí é o mapeamento lá de fora. Então, levem à 10ª potência o que nós formos ver com relação à necessidade de integração, com relação a desafios e tudo mais para a realidade brasileira. Né? Então, temos o setor imobiliário com certeza será fortemente impactado por isso. Se esse impacto vai ser positivo, se vai ser negativo, são outros 500, que também vai ser analisado pouco a pouco. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver a união desse setor imobiliário com o setor comercial para o Urban Air Mobility. O setor industrial também, que vai ser a parte de cargas, por exemplo, e a sociedade organizada como um todo. Nós, como sociedade, aqui no Brasil, nós não temos assim a cultura de nos organizarmos para determinadas atividades. A sociedade não é muito fiscalizadora, ela é um pouco demandadora, mas ela não é muito fiscalizadora de muitas atividades, ainda mais uma atividade como é a aviação, que ainda é bem distante da sociedade, né, do cidadão comum aqui no Brasil. Nós temos que nos organizar como sociedade para nós auxiliarmos esses stakeholders acima. Em particular, a fiscalização, a pressão e o dia a dia da sociedade junto às prefeituras. Tá? Junto às prefeituras. Então, no próximo slide, nós temos duas representações aí, de dois ambientes, né, que nós podemos ter essas aeronaves operando. Eu coloquei aí no slide as principais operações que estão sendo pensadas hoje em dia, né, para o futuro próximo do Urban Air Mobility, seriam nos helipontos existentes, estacionamentos ao ar livre, coberturas de edifício-garagem e um novo negócio, né, uma nova instalação, que seriam os vertiportos.
Tá? Então, seriam instalações especificamente projetadas e operadas para essas novas aeronaves, para esse novo segmento de aeronaves, e com essa nova infraestrutura vem um leque também de serviços comerciais e de uma área de influência socioeconômica também distinta com relação a um novo negócio, né? A uma nova infraestrutura. Inicialmente, o Urban Air Mobility ele será voltado para esses 3 clientes que nós estamos colocando aí, clientes high yield, turistas high yield também e clientes corporativos. A tendência é que com uma cada vez maior redução do custo operacional e do custo também de construção e de aproveitamento, de operação dos vertiportos, dos estacionamentos e tudo mais, e também com o aumento das dimensões da capacidade dos veículos, nós tenhamos uma maior popularização do Urban Air Mobility, mas não pensem que o Urban Air Mobility está sendo projetado para ser operado como ônibus. Não são ônibus, são aeronaves de pequeno porte, tá? Até geralmente, no máximo, assim, 6 ou 7 ocupantes. Então, 6 a 7 ocupantes, quase seria um nosso carro de passeio, né? Uma SUV, alguma coisa assim de porte médio, né? Para os nossos carros hoje em dia. Não chega nem no porte de uma van. Mas, então, é esse o público que está sendo pensado para o Urban Air Mobility nos principais países do mundo, nas principais cidades do mundo. Tá? No próximo slide, nós temos eu fiz questão de trazer um texto muito interessante, né, que tem num blog, né, num site específico, né, lidando com não só apenas Urban Air Mobility, mas toda a parte de transportes em geral, né, de mobilidade urbana, né, e o autor está colocando, ele entrevista um executivo da Lockheed Martin, da Sikorsky, dizendo exatamente isso, né, que nós precisamos repensar as interfaces e a infraestrutura para essas aeronaves. Então, aí vocês estão vendo aí no meio, né? Tradicionalmente, né, nós do setor aéreo, aeroespacial, temos pedido que o mundo se adapte às nossas limitações. E ele dá o exemplo dos nossos aeroportos convencionais de hoje em dia. E ele está dizendo que para o Urban Air Mobility isso precisa acabar. Não é mais o caso para isso. Então, o Urban Air Mobility vai ter que fazer uma integração de uma tecnologia muito inovadora, muito disruptiva, dentro de um ambiente urbano que ele já está construído, 99,9% dele já está construído. Então, como é que vai ser essa interação? Como é que vai ser esse casamento entre esta nova tecnologia, esses novos negócios, uma nova infraestrutura aqui ou ali, que são os vertiportos, mas basicamente aproveitando a infraestrutura já existente para no início você reduzir o CAPEX de todo o sistema. Como é que isso vai acontecer? Então, o ressalto aí no texto dele é muito interessante. Não é mais o caso deste segmento fazer com que a cidade se adapte. Não, o segmento vai ter que se adaptar à realidade das cidades. Tá? Já o Regional Air Mobility já tem algumas diferenças com relação ao Urban, mas são basicamente com relação ao alcance, basicamente com relação ao tipo de aeronave. Elas continuam sendo eVTOL, elas continuam sendo ou pilotadas ou autônomas, mas a capacidade dessas aeronaves serão substancialmente maiores do que no ambiente urbano. A possibilidade de cargas, do business de carga, ser mais pronunciado entre cidades do que dentro da cidade. Tá? Como ele é uma operação, como ele é um serviço, ele é uma concepção que ele é disruptivo na aeronave, mas não no negócio em si, ele vai ser tratado muito mais pelo regulador da aviação civil, né, ou pelos reguladores da aviação civil, aqui no caso brasileiro, da SEA e ANAC, e não necessariamente estará integrado
de uma forma assim a cidade, as localidades propriamente ditas, né? O último item aí é a integração entre o Regional Air Mobility e o Urban Air Mobility, para que o Regional se aproveite, né, de algumas infraestruturas, de preferência os vertiportos, né, que seriam mini-hubs, para integrar o modal aéreo deste novo segmento entre cidades, entre estados, e se conectando com o modal aéreo novo dentro da cidade. Tá? Então, eu fiz questão de colocar o Urban primeiro do que o Regional, porque o Urban está sendo desenvolvido para uma aplicação muito mais cedo, no curtíssimo prazo. Nós estamos falando aí de 4, 5 anos, no máximo, nós já temos diversas aeronaves certificadas, diversos sistemas já operacionais, pelo menos em escala reduzida. Algumas cidades no mundo, alguns países no mundo também já estão investindo de uma forma assim, pesada nisso. Tem um relatório recente que saiu no início desse ano apontando cerca de 11 trilhões de dólares como o que envolve, né, esse negócio, né? Um dos fabricantes, que é a Volocopter, que é um dos fabricantes mais conhecidos e é uma das que está mais à frente no desenvolvimento da aeronave, dos testes, nas parcerias com setores públicos, tanto em nível federal como em nível das localidades também, isso lá no exterior. A Volocopter imagina que para ela, Volocopter, alguma coisa na casa de 250 a 280 milhões seja o business para ela, né? Então, é bastante significativo, né, frente a esses 11 bi que ela está projetando para o setor como um todo, no mundo inteiro, e a fatia que ela acredita que vai cair na mão dela, que ela vai buscar, é alguma coisa dessa na faixa de 250 até 300 milhões de dólares por ano, né, de movimentação econômico-financeira nesse sentido. Então, aí é um ponto muito interessante, que é a união do Regional com o Urban nesse último item. Tá? No próximo slide, nós temos o exemplo aí de Massachusetts, na imagem mais à direita, e na Alemanha, à esquerda, né, a menor imagem com um fundo mais claro, e fiz questão de colocar aí como serão as operações, as principais operações do Regional, né? Aeroportos existentes, então nós temos que reconceber aeroportos, os nossos aeroportos, isso vai ser muito bom. Nós temos uma infinidade de aeroportos fechados no Brasil, né? Pequenos aeroportos fechados no Brasil. Exemplo, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, o aeroporto de Nova Iguaçu fechado, né? Para operação de asa fixa. Asa rotativa, ok, mas nós precisamos revitalizar esses espaços já existentes. Nós temos um senhor de um espaço ali à disposição em Nova Iguaçu, assim como nós temos em outras localidades, e não precisamos partir do zero para essas infraestruturas, elas já existem. Nós precisamos, na verdade, reconceber o funcionamento dessas infraestruturas. Tá? E eu coloquei aí também os mini-hubs dos vertiportos, fazendo a integração, quase como se fosse uma rodoviária, mas só que não é do meio terrestre, e sim do meio aéreo, de você vir com uma aeronave elétrica de 10, 12, 15, 18 assentos, por exemplo, considerando o estado do Rio de Janeiro aqui, da região serrana do estado do Rio, ou então de Angra, ou então de Búzios, ou então do Vale do Aço, Volta Redonda. Então, você pode integrar toda essa região, né, todas essas regiões, todas essas cidades, ao Rio de Janeiro, à capital do Rio de Janeiro, ou então a Niterói, onde eu moro, por essas aeronaves com um alcance de até 200 quilômetros, elas já estão sendo projetadas com este alcance, tá? De até cerca de 200 quilômetros. Então, já no próximo slide, nós vamos já mergulhar nos desafios e nas oportunidades.
Na esquerda, na coluna da esquerda, nós vemos os desafios e na direita nós vemos as oportunidades. Tá? Eu não vou ler cada um aqui, mas um item de desafio que nós temos que ultrapassar por serem segmentos disruptivos e muito inovadores. Nós temos que ultrapassar a fase das desconfianças e dos receios, principalmente de quem está embaixo, não propriamente de quem está no setor aeroespacial, mas de quem está embaixo, ou seja, nas cidades. Né? O Urban Air Mobility, nós não podemos esquecer que ele é totalmente inserido no meio urbano. Né? Há uma necessidade, na minha visão, de nós desconstruirmos essa visão um tanto quanto elitista de como ela está sendo projetada, né, de como ela está sendo vista, né, para poucas pessoas, um deslocamento para executivos, um deslocamento para turistas high yield. Nós precisamos desconstruir isso para que o mais rápido possível a Urban Air Mobility se torne o mais popular possível. Essa integração dos stakeholders são alienígenas entre eles, né? Uma secretaria municipal, né? De obras públicas, falando com o MANAC, falando com o DECEA, todo mundo tem que estar sentado na mesma mesa. Não pode ser esse negócio, o pessoal aéreo só cuida do aéreo e eu, prefeitura, só cuida daquilo que está embaixo. Não vai dar certo se for assim. Tem que estar todo mundo conversando, falando a mesma língua, tendo os mesmos conceitos, tendo os mesmos propósitos. Isso é um problema aqui no Brasil. Nós, como países em desenvolvimento, nós não temos essa cultura de integração de várias esferas de governo, de vários entes diferentes, com competências diferentes. Eu vi isso de forma muito clara na Copa do Mundo, quando eu trabalhei como diretor de planejamento de transporte de um grande grupo de turismo. Simplesmente ninguém da esfera federal falava com a esfera federal, que não falava com o município, a cidade sede da Copa. Então, nós precisamos urgentemente começarmos a pensar como integrar esses entes que são alienígenas. Tá? Já no Lago das Oportunidades, eu fiz questão de só parar aí no slide, a vontade que deu foi de reduzir o tamanho da fonte e continuar além desses 7, mas eu resolvi parar nos 7 para fazer a fonte de um lado igual à fonte do outro, porque as oportunidades são infinitas. Né? A geração de empregos, impactos socioeconômicos, esse item 2, ele é um item muito, muito importante para países em desenvolvimento como o Brasil, como praticamente toda a América Latina, como a África inteira, o subcontinente indiano, a China, Oriente Médio, a Turquia. Nós precisamos de replanejamentos urbanos, nós precisamos de replanejamento espacial e de ocupação das nossas cidades. Isso é uma senhora oportunidade para nós fazermos isso. Uma senhora oportunidade para fazermos isso. Porque nós vamos ter a integração não só no aeroporto, que praticamente não temos aqui no Brasil, mas a integração do meio metroviário, do meio rodoviário urbano, com agora o meio aéreo urbano. Então, nós precisamos repensar como nós vamos planejar esse sistema de transporte nas nossas cidades. Já que nós estamos falando do urban. Do regional já é uma outra dimensão, é entre cidades. Mas o urban é muito importante esse repensar. E, novamente, temos aqui a parte da rapidez e segurança, que todos nós no setor aéreo estamos acostumados com isso. Novos operadores aéreos com certeza surgirão. Isso é muito importante. Esses novos operadores aéreos que possam começar como Urban Air Mobility podem caminhar para Regional Air Mobility. Quem sabe daqui a 20, 30 anos estão competindo, então literalmente passando por cima das Gols, Azuis e Latams da vida. Essa oxigenação, quem me conhece sabe que eu sou assim fã de oxigenação no setor. O setor aéreo brasileiro precisa urgentemente de oxigenação. As nossas empresas aéreas tradicionais são, o nome já está dizendo, são muito tradicionais, são paquidérmicas. Nós precisamos de uma injeção de oxigênio muito, muito forte
no setor, tá? No prestador de serviços. Quando eu falo setor, eu estou falando especificamente aqui no nosso caso do prestador de serviços. E fora a concorrência, né? Concorrência direta, né? Mais direta com os meios terrestres. Isso vai ser numa dimensão maior e mais direta ainda no regional do que no urban, porque o urban ainda é um pouquinho concentrado em determinado público, mas o regional pode ser muito maior, né? Então, essa concorrência mais direta, tanto é mais direta que a Uber é uma das maiores investidoras em pesquisa e em certificação e desenvolvimento de aeronaves e futura certificação de aeronaves para o Urban Air Mobility. A Uber está muito, muito, muito interessada nisso. Então, a concorrência com meios terrestres, com certeza, vai ser bem interessante por aí, né? No próximo slide, nós temos o Regional, com alguns pontos parecidos com o Urban, mas como a escala e a dimensão são diferentes. Nós temos, eu gostaria de fazer um ressalto nos 3 últimos itens das oportunidades, que é a redução do custo do transporte aéreo intermunicipal, que praticamente não existe, né, a não ser por táxi aéreo por helicóptero, o interestadual, o subregional, que não existe no Brasil, e o regional, que é pouquíssimo explorado no Brasil. Nós podemos ter uma redução significativa. Mas o regional está longe, o regional está 10, 12 anos aqui, mas já é um futuro palpável 10, 12 anos. Nós podemos ter a reconcepção, um reaproveitamento bastante interessante, bastante positivo dos aeroportos municipais. Eu dei o exemplo aqui de Nova Iguaçu, que está fechado aqui no Rio. E a reconcepção também de áreas e espaços em aeroportos de médio e grande porte. Imaginem Congonhas, imaginem Campo de Marte, imaginem Pampulha, imaginem aeroportos até mesmo de grande porte, Congonhas mesmo, Guarulhos, Viracopos, aqui no Rio, Galeão, Santos Dumont, tendo áreas reconcebidas para a chegada e a partida dessas aeronaves de pequeno porte, de pouso e decolagem vertical, 100% elétricas. Com certeza será uma disrupção bastante interessante para nós vermos nos próximos anos. E no último slide tem os meus contatos. Muito obrigado ao Luiz, muito obrigado a todos aí na audiência online que estão aqui nos acompanhando. Professor Respício, muito obrigado pela excelente apresentação. Tem aqui algumas perguntas que foram feitas pela audiência, né? Bom, a primeira delas diz respeito à organização da sociedade, essa questão do papel fiscalizador da sociedade. Como o senhor vê a questão da regulação técnica, regulação econômica? O senhor entende no Brasil que deva haver uma adoção de protocolos internacionais ou algum tipo de ajuste ou algum ajuste mais intenso à realidade do Brasil? Os protocolos internacionais com relação a safety e security continuarão os mesmos, tá? Nós vamos pedir emprestado da aviação regular que já existe e vamos colocar no meio urbano, tá? Mas a participação da sociedade como fiscalizadora, como monitoradora dessas atividades vai ser muito importante, né? Lá fora nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o caso americano, que a legislação obriga os aeroportos de médio e grande porte a fazerem estudos, né, de relatórios de impactos socioeconômicos. O aeroporto não faz porque ele é bonzinho, ele faz porque ele é obrigado a fazer, né? Ele passou de um determinado número de passageiros por ano, um número de pousos de decolagem por ano, ele é obrigado a fazer aquilo. Aqui no Brasil, nós temos concessões e mais concessões e os aeroportos não são obrigados a produzir um estudo detalhado do impacto social e econômico que eles têm. Isso deveria ser uma demanda da sociedade. Se a ANAC não vê a importância disso, nós deveríamos ver. Nós deveríamos pressionar os nossos deputados, senadores e tudo mais, para eles pressionarem o executivo, eles pressionarem a ANAC para fazerem isso. É esse tipo de movimentação da sociedade que nós não temos cultura aqui no Brasil para isso.
Tá? Quem sabe daqui a 50, 100 anos nós tenhamos cultura para isso, mas hoje em dia nós não temos. Então é a cultura que o europeu tem, é a cultura que alguns países asiáticos têm, como por exemplo Japão e Coreia têm, Austrália e Nova Zelândia, porque foram colonizados pelos ingleses, têm essa cultura também de pressionar o governo. Estados Unidos e Canadá nem se falam, nós não temos. Então é essa pressão, esse papel da sociedade como pressão sobre o regulador, pressão sobre a prefeitura, pressão sobre os legisladores é que é importante. Nós não temos aqui. O senhor falou sobre esse replanejamento urbano, esse repensar do espaço urbano, da distribuição espacial urbana, né? E ao mesmo tempo o senhor começou, um dos primeiros itens, o senhor disse que especialmente o AM, ele tem que se adaptar a realidades já existentes. Vamos dizer assim, o senhor vê que o AM ele pode contribuir para um desadensamento desse espaço urbano? Ou se eu pudesse elaborar um pouco mais, assim, que eu tenho espaços que são mais adensados, cidades mais cheias de prédio, imagino que a operação desse tipo de veículo vai ser mais complicada em ambientes mais densos, né? Até pelo tráfego, você tem que pôr num espaço mais limitado. Isso pode favorecer cidades que sejam mais espalhadas, com menos densidade de ocupação. Olha, Se eu pudesse falar um acredito, pouquinho sobre esse aspecto. eu acredito que, e pelo que eu tenho visto, eu sou da tendência de que quanto mais urbanizado for o espaço, né, quanto mais densamente povoado for o espaço, maior será a aplicação do Urban Air Mobility. Uhum. Tá? Entendo. Então, existe inclusive algumas figuras muito interessantes, alguns conceitos muito interessantes que alguns fabricantes dessas aeronaves, né, e de alguns governos estão pensando. É literalmente você poder sair de um shopping, por exemplo, que seria um estacionamento aberto ao ar livre, e dali você ir para o centro da cidade, você pousar num heliponto de um prédio ali, depois você ir para um outro shopping, você ir para um centro, um hospital, por exemplo. Quer dizer, é você tornar a atividade econômica do táxi, do Uber e tudo mais, só que em cima. Uhum. E de uma forma muito mais barata, muito mais silenciosa. Né? Eu vi aqui no chat aqui o pessoal falando aqui de ruído, muito mais silenciosa, né? Porque são aeronaves elétricas. Então, essa nova dimensão, essa nova atividade, vamos dizer assim, aérea, atividade econômica, ela precisa ser inserida na sociedade, e não ao contrário. A sociedade, por enquanto, ela não precisa disso. Tá? Mas ela vai começar a demandar a partir do momento que o negócio for seguro, for confiável, for acessível, aí ela vai começar a demandar isso. Tá? Então é por isso que o Urban Air Mobility precisa se adequar à cidade, e não ao contrário. A cidade não precisa se adequar ao Urban Air Mobility. Entendo. Tem uma pergunta no chat aqui também, se o AM ele vai ocupar uma parte do serviço dos helicópteros, quais são as vantagens desse tipo de serviço, de sistema do AM em relação aos serviços que são hoje prestados pelos helicópteros? Olha, eu não queria ser pessimista não, mas vai acabar com o helicóptero. Entendo. Esse é um cenário altamente provável. O helicóptero tem uma hora de voo infinitamente maior, infinitamente mais cara. O ruído não se fala. Ele é muito mais pesado. Então, a tendência é que ele suma no ambiente urbano. O uso do helicóptero no ambiente urbano, na verdade, outras aplicações de helicóptero talvez continuem, permaneçam. Mas é importante observar que nós estamos falando de um multicóptero. Ou seja, o conceito do helicóptero não foi abandonado, mas a aeronave que hoje em dia nós chamamos de helicóptero, a tendência é que ela seja abandonada para determinados segmentos. Mas Entendo. o conceito de pouso e decolagem vertical, de forma nenhuma, ele foi, inclusive, catapultado a um outro nível, né? Totalmente elétrico, muito silencioso, etc, etc. Entendo.
Tem uma pergunta aqui que eu acho que o senhor já respondeu, mas não sei se o senhor gostaria de fazer mais algum comentário sobre isso. Propostas para garantir segurança e confiabilidade, na verdade, isso acaba, de certa forma, derivando da regulação atualmente existente já da segurança e Perfeito, confiabilidade da aviação civil, né? perfeito. E o senhor vê as agências reguladoras já se preparando para esse cenário? Com certeza, lá fora, com certeza. Na Europa, nos Uhum. Estados Unidos, na Coreia, a Coreia está muito à frente com relação a isso, né? Não só, não, ela deve estar pegando a experiência que ela tem com drones. Ela tem uma empresa que é a Hyundai, né? Ou Hyundai, como os americanos gostam de falar, que está investindo muito pesado nisso. Seul já abraçou a ideia, junto com a Hyundai, de que ela quer ser a primeira capital do mundo a ter um sistema funcionando, operacional. Né? Então, vai ser uma concorrência bastante interessante também entre cidades, né? Não apenas entre países, mas entre cidades, de quem adota esse serviço primeiro. Então, tudo com relação a isso de pedir emprestado da aviação a parte de safety e security, com certeza vai acontecer. Entendo. E uma pergunta é sobre a questão da carga aérea, né? O senhor vê a mobilidade aérea regional substituindo, por exemplo, veículos terrestres? Com que intensidade? Aplicações que hoje, por exemplo, são feitas na distribuição de mercadorias por caminhões, assim, o senhor vê isso sendo... Dependendo, aí nós temos que começar a pensar nos cenários do perfil da carga, né? Que carga é? Né? Então, se nós estivermos falando de cargas altamente perecíveis, nós estivermos falando de cargas de alto valor agregado, aí tudo bem. Não é? Mas as cargas, vamos dizer assim, a granel e as de o mesmo densidade racional da alta, carga aérea hoje, né? Você não transporta mercadorias a granel por via aérea, mas... exatamente, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, eu acredito que se mantenha o perfil da carga aérea, vamos dizer assim, dos serviços convencionais de hoje em dia, se mantenha nesses novos segmentos de Urban Air Mobility e do Regional Air Mobility. Né? Principalmente no Regional, né, que as aeronaves serão maiores. Uhum. E a mobilidade aérea regional, ela pode beneficiar pequenas cidades, né? Ela, vamos dizer assim, ela pode, de certa forma, contribuir para que não haja um esvaziamento de pequenas cidades. Acredito que sim, uma revitalização de determinadas cidades, né? De negócios na cidade, de turismo na cidade, da própria conexão político-econômica daquela cidade para outras cidades daquela região. Eu acredito que coisa, como eu ressaltei, né, coisa que nós não temos aqui no Brasil, que é a aviação subregional. Então, nós podemos ter um impacto social, econômico, cultural, político muito positivo se nós tivermos novos operadores aéreos explorando essa aviação subregional dentro do Regional Air Mobility. E esse seria um sistema, vamos dizer assim, do sistema subregional seria... Até que ponto ele seria independente do sistema de transporte aéreo atual? Porque nós vemos aí iniciativas das empresas aéreas, algumas voando para cidades pequenas, até com aeronaves menores, mas de certa forma essa operação ainda está conectada com as linhas maiores. E até que ponto essa mobilidade aérea regional seria dependente, seria seria conectada ao sistema de transporte aéreo que já existe? Não vejo uma dependência de um com a outra. Eu vejo o Regional Air Mobility sendo um concorrente direto, por exemplo, com as linhas de ônibus. Uhum. Entendo. Né? Então, se nós pegarmos o passageiro do ônibus, ele está interessado em se transportar, né, se deslocar de A para B. Ele não está necessariamente interessado em, a partir de B, pegar um voo para ir para C. Né? Ele está interessado em se deslocar de A para B. Então, eu acredito que Entendo. o Regional Air Mobility seja um concorrente muito forte para as linhas de ônibus existentes. É Interurbanas. claro que, novamente, né,
guardadas as devidas proporções de quem vai poder pagar, aquelas coisas todas, né? Tem muita gente. Eu adoro viajar de carro. Eu adoro pegar meu carro e ir para o interior do Paraná, visitar meus amigos. Eu vou de carro, eu não vou de ônibus nem de avião. Por quê? Porque eu vou curtindo a viagem, eu vou curtindo a estrada. Com certeza ainda vai ter muita gente fazendo isso. Né? Então, mas o passageiro que está interessado nesse deslocamento de A para B, ele é um estudante, ele vai visitar amigos e parentes, por turismo, eu acredito que ele será um consumidor desse novo serviço chamado Regional Air Mobility. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui sobre impactos esperados no mercado imobiliário. Se eu pudesse comentar um pouco sobre isso? Sim, hoje em dia o mercado imobiliário ele funciona muito com o que está em volta daquele seu empreendimento, né? Ou então daquela sua residência, né? Para aumentar o valor ou então para reduzir o valor. Uhum. Então, você ter, por exemplo, estar morando próximo a um bairro que tenha um vertiporto, ou então próximo a um shopping center existente, ou então a um edifício garagem existente, que vá abrigar algumas posições de embarque e desembarque para essas novas aeronaves, muito provavelmente o seu negócio e a sua residência vão aumentar de valor. Então, essa questão do mercado imobiliário com relação a isso, né? E também no mercado imobiliário com relação ao aproveitamento de áreas que já foram esquecidas. Isso aqui não dá certo, não. É uma área da minha cidade que as empreiteiras não querem construir novos prédios de moradia, de residência, nem nada. É melhor a prefeitura até colocar uma praça lá ou sei lá coisa. Quem sabe os planejadores, né, urbanos concebam essa nova atividade para ter uma unidade ali de pouso e decolagem dessas aeronaves. Por que não? Tem algumas perguntas sobre... O senhor falou da atuação do DCEA, né? O controle vamos dizer assim, né, usando esse termo, o controle do tráfego aéreo, né? Todos esses veículos se movimentando num espaço restrito. Como, se eu pudesse falar um pouquinho sobre como isso pode vir a funcionar, porque imagino que a demanda por esse serviço de controle ou gestão do tráfego aéreo vai aumentar muito num espaço menor dentro das cidades. Isso seria alguma coisa dentro da atribuição das prefeituras? Como o senhor vê isso? Não, 100% do DSAE. 100% do Continua DSAE. Continua sendo DCE. DSAE. Continua sendo DSAE. Que vai ter que, vamos dizer assim, aprender o ambiente urbano. Entendo. Vai ser uma escola para o DSE também. Ele vai ter que aprender como é que se voa dentro do ambiente urbano. E que não é helicóptero, que vai parar lá em cima. Ele vai poder pousar entre construções. E não é só para um resgate ali, vai ser um serviço que vai ser feito ali entre as construções, entre as edificações. Então, para o DSE também vai ser um aprendizado. Tenho certeza que vai ser. E ele vai aproveitar também toda a pesquisa, tudo que ele está desenvolvendo para os drones de pequeno porte, ele pode aproveitar também com as devidas alterações para essas aeronaves elétricas. Muito bom. Está certo, então, professor. Bom, os contatos nós vamos pôr também nos comentários do vídeo, depois que isso aí for postado no nosso canal, essa apresentação fica disponível. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade em trazer esse item, esse assunto bastante interessante aí para o futuro, né? É um item de futuro. Nós estamos vendo um desenvolvimento até da própria Embraer aqui, né? Se expandindo para essa área e outras iniciativas também aqui no Brasil. Bom, e com isso nós terminamos a primeira noite do quarto CIAB. Desde já eu já convido o senhor e a equipe da Federal do Rio de Janeiro para o quinto CIAB, que deve acontecer aqui em São José dos Campos no ano que vem, se Deus quiser, de forma presencial, né? E convido a todos para, na noite de amanhã, mais 2 palestras do CIAB, em que nós vamos ter a presença da ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, trazendo a visão deles sobre a aviação regional no Brasil, e falando sobre infraestrutura, a terceira parte do tema que foi proposto, nós vamos ter a presença da SAAB, falando sobre soluções de digitalização de aeródromos e controle de tráfego aéreo. Muito obrigado a todos
Tenha uma boa noite e até amanhã. Muito obrigado, professor Respício. Até logo.